Olá pessoal, tudo bem? A gente vai hoje para mais uma aula gravada de elementos de automação. Lembrando que estamos tendo os nossos conteúdos presenciais lá na escola para todos que estiverem interessados, certo? A quem ainda tiver com dificuldade sobre o projeto, quem quiser mostrar como o projeto está indo, quem precisar de algum auxílio, eu tô lá na escola toda quarta-feira a partir das 6 horas da tarde, certo? Então vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje nós falaremos aí um pouco sobre os elementos de transmissão mecânica de potência, certo? Nós falamos na aula passada sobre os atuadores, certo? Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre como esses atuadores eles transmitem a energia do seu equipamento até aquilo que ele quer ativar, beleza? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses transmissores mecânicos de potência, certo? Como todo mundo sabe, uma máquina elétrica, ela vai precisar estar ligada em algo para poder fazer o envio da energia que é gerada para ela para movimentar alguma coisa, seja ela uma esteira, um braço robô, um guindaste, certo? E para que isso aconteça, nós temos que ter os elementos de transmissão de mecânica, que são as peças que possibilitam a transmissão dessa potência, do torque e da rotação de uma máquina elétrica dentro da operação industrial, certo? Os elementos de transmissão mecânica, eles são responsáveis por transmitir potência, torque e rotação entre os elementos de uma máquina, e eles são responsáveis também por manter o bom funcionamento e o rendimento das máquinas durante toda a operação industrial, certo? Os primeiros elementos de transmissão de potência que nós vamos ver, e um dos mais comuns, é a polia. A polia é um elemento mecânico circular que é acoplado a eixos de motores. Sendo assim, elas são normalmente movidas por máquinas e equipamentos e são utilizadas para transformar e transferir essa energia das máquinas em movimento, certo? Geralmente essa força, esse movimento é transmitido através de uma correia e ela é utilizada para movimentar uma série de objetos. Por via de regra, essa correia que é utilizada, ela vai ser produzida de um material do tipo de uma borracha processada com uma trama de nylon para dar para ela uma alta flexibilidade e também uma duração muito boa. A transmissão ela é feita a transmissão de energia é feita através das polias e correias e ela é a mais segura e oferece também uma proteção elevada contra os choques e vibrações que possam acontecer dentro dos acionamentos aí durante aí todo o uso do equipamento, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de polia, certo? Dependendo do tipo de polia, você vai ter um perfil dela também, que você vai ter uma correia especial para cada um dos tipos, certo? Cada uma delas vai poder fazer um acionamento, certo? Vai ser específico para um tipo de utilização, beleza? Então, já que falamos das polias, vamos falar das correias. A correia vai ser o elemento de movimento e força que é utilizado junto à polia motora ou condutora. A correia ela vai receber o movimento e a força que é produzida pela polia movida ou motora e vai ser utilizada para realizar a movimentação do elemento dentro da nossa linha de produção que nós estamos querendo utilizar. Pode ser um guincho, por exemplo, ele usa o sistema de correias. Você fazer um acionamento de uma esteira, certo? Todo esse tipo de acionamento ele vai levar uma correia, uma polia e uma correia. Os materiais de confecção das polias são ferro fundido, ligas de metais leves, aços e materiais sintéticos. Principalmente nós temos hoje dentro do mercado polias feitas de materiais mais leves, de ligas metálicas mais leves, justamente aí pela sua qualidade também e por ser de mais fácil acesso, certo?
Os tipos de polias são determinados pela forma da superfície na qual a correia se assenta, como nós vimos na imagem passada. Então, dependendo do tipo da correia, da polia aqui, nós teremos uma correia também para ela, certo? As correias vão transmitir a movimentação e a rotação entre dois eixos. Esses eixos são o eixo motor, que é aquele que recebe a alimentação elétrica, aquele que vai estar a nossa máquina elétrica, que vai receber a energia elétrica e vai estar realizando a movimentação, e o eixo movido, que vai ser aquele que vai receber toda essa força aí do nosso motor, certo? Elas são empregadas quando se quer transmitir a potência de um meio para outro em uma distância em que as engrenagens se tornam inviáveis. Então, sempre que a distância for maior do que se pode usar uma engrenagem, utilizamos as correias para resolver esse problema de transmissão de energia, certo? As correias mais comuns que nós temos são as correias planas, as redondas, as dentadas, a trapezoidal ou V, a trapezoidal em V simples, a trapezoidal ou V múltipla, certo? São esses exemplos aqui que nós temos aqui das correias mais comuns que nós temos hoje dentro do mercado, beleza? Acho que quem aí já tem carro, tudo já viu que conforme o tempo passa também a gente tem que trocar a correia do motor do nosso carro. A correia ela é utilizada pelo motor do nosso carro para também transferir a movimentação, essa força aí do motor para os outros componentes dentro ali do capô do carro. Ela liga a ventoinha, ela liga o alternador, certo? Temos diversos tipos de correias que são ligadas ao motor do carro, que é a parte motora, que é a parte que vai realizar a movimentação, que vai ser utilizado, vai enviar essa energia para diversos componentes dentro do nosso motor para que eles também se movam, certo? No caso especial, a gente tem aí o alternador, que ele vai justamente pela movimentação aí da correia presa nele, vai alimentar a bateria do carro para que o carro continue a funcionar, que o carro gere uma energia elétrica que seja capaz de carregar a própria bateria aí com seu movimento, certo? Como eu falei para vocês, as correias e as polias elas são usadas em conjunto e você pode também utilizar aí polias de diâmetros iguais, onde nós teremos uma transmissão igual de potência. Então, se o nosso eixo motor estiver se movendo a 500 RPM e tivermos aqui no eixo movido também o mesmo diâmetro, nós teremos que tanto o nosso eixo motor quanto o nosso eixo movido, eles se movimentarão em 500 RPM aqui, como é no caso aqui do exemplo. Nós temos 500 RPM na polia motora e 500 RPM na polia movida, certo? Se nós diminuirmos o tamanho de uma dessas polias, nós temos também uma relação de aumento ou de diminuição aí da movimentação e, consequentemente, o torque também, certo? Porque o torque ele vai ser inversamente proporcional à velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor o torque. Quanto menor a velocidade, maior o torque que nós temos, certo? Então, aqui nesse segundo exemplo aqui, essa polia com 500 RPM, se fôssemos medir, ela teria um torque maior do que a polia que está girando a 1500 RPM, certo? E quando nós utilizamos a polia e a corrente ligada de forma direta, o sentido de rotação também dos nossos eixos se dá da mesma forma, certo? Então aqui no caso, os nossos eixos estão ambos se movendo aqui no sentido horário. Agora, se nós
trocarmos a posição da nossa correia, nós também trocaremos o sentido de movimentação do nosso eixo aí. Então, um dos eixos vai se mover no sentido horário e o outro eixo no sentido anti-horário, certo? Porque justamente agora nós invertemos a posição das polias aqui, certo? E aqui eu tenho um exemplo aqui do guindaste aqui, para vocês verem aqui a polia motora. A polia motora vai ser sempre aquela ligada ao motor. E a polia movida, ou polia conduzida, vai ser aquela que vai estar ligada no elemento em que nós queremos fazer a movimentação, certo? Então, como vocês podem ver, a polia motora também ela vai ser ela está aqui dentro de um tamanho menor, então ela vai ter uma rotação maior, certo? Um RPM maior e um torque menor. Já a nossa polia movida vai ter um RPM, RPM menor. Deixa eu apagar aqui. Vai ter um RPM menor, certo? Vai ter uma rotação por minuto menor, mas vai ter um torque maior, certo? Justamente porque a corda do nosso guindaste aqui, ela tem que aguentar um peso maior, ela tem que aguentar um torque maior, que é uma força para poder carregar aí o peso muito maior do que o motor. Isso daqui faz com que a gente precise utilizar um motor menor. Nós não temos que utilizar um motor tão grande que forneça um torque alto, certo? Justamente porque a nossa polia é menor, a nossa polia tem um diâmetro menor do que o diâmetro da nossa polia movida, certo? Então a nossa polia movida tem um diâmetro maior, o que faz com que o torque dela seja aumentado, certo? E como falamos no começo, a polia e a correia são utilizadas quando as engrenagens não podem ser utilizadas. Então a gente vai falar um pouco sobre as engrenagens. As engrenagens ou rodas dentadas são elementos rígidos, geralmente feitos de materiais metálicos ou polímeros de alta resistência, que são utilizados para transmitir os movimentos de forma contínua e organizada, certo? Esse tipo de elemento aí, ele vai existir em diferentes tipos de desenhos, então você vai ter diferentes tipos de engrenagem, umas com mais dentes, outras com menos dentes, algumas com os desenhos um pouco diferentes, como vocês vão ver aqui para frente, certo? E cada uma delas vai ter um uso para uma máquina distinta. Portanto, a nossa escolha de uma engrenagem ela vai depender muito da aplicação da peça que nós estamos querendo fazer a movimentação, certo? Alguns dos tipos de engrenagem mais conhecidos são as engrenagens cônicas e helicoidais, e independente do tipo de elemento que utilizamos, todas as engrenagens elas vão transmitir potência, produzir rotação e torque, certo? Então, eles vão transmitir de um motor, certo? Toda a parte de torque, de rotação e de força para parte movida, certo? Então a parte movida ou parte móvel vai pegar todos os elementos da parte motora através da engrenagem também, assim como a polia e a correia, certo? Ela vai funcionar de um método bem parecido com a polia e a correia. Ela funciona através do atrito dos dentes com uma segunda engrenagem, e o objetivo é transmitir essa potência dessa máquina aí através da ligação desses eixos, promovendo também a velocidade de rotação e torque dentro desse processo. Portanto, elas vão operar sempre em pares, nós nunca teremos uma única engrenagem, então sempre teremos duas ou mais engrenagens para que a gente possa fazer a movimentação. E os dentes de um par
vão se encaixar no espaço dos dentes dos outros, certo? Então, sempre que a gente vê uma engrenagem, a gente tem que ver também a distância, o tamanho de cada dente, a distância que nós temos aí de cada dente para que elas possam se fixar, certo? Elas possam se complementar aí para que elas consigam transmitir toda essa força, toda a movimentação do motor para aquilo que nós queremos mover. Além disso, nós podemos também, assim como a polia e a correia, nós também podemos fazer uma modificação ou redução dentro da engrenagem para que a gente consiga regular a velocidade e, consequentemente, também regular o torque do nosso motor, certo? Nós temos aqui alguns tipos das engrenagens mais comuns, que são as cilíndricas com dentes retos, as cilíndricas com dentes helicoidais, as cônicas com dentes retos, as cônicas com dentes helicoidais, as cônicas com dentes hipoides, as cônicas com dentes espirais, as roscas sem fim, a planetária e a cremalheira, certo? Aqui nós temos alguns exemplos deles desenhados, cada uma delas com suas características. Isso daqui foi retirado de um catálogo de um vendedor, certo? Então, essa daqui são engrenagens reais que um fabricante produz para a gente, cada uma delas com uma característica, né? Nós temos a rosca sem fim, a cremalheira, a engrenagem cônica, a engrenagem de dente reto, o pinhão, as engrenagens cônicas 1:1, onde nós não temos a redução, ou seja, toda a potência de entrada é transmitida para a saída também. Nós temos sempre aí o mesmo número de dentes para ambas as engrenagens, certo? A correia, ela também é utilizada para fazer essa transmissão de força entre as engrenagens também. Como vocês viram, podem ter notado nos primeiros desenhos, algumas das nossas correias e também das nossas polias, elas lembram bem as engrenagens, certo? Então, dependendo da forma e do dente aí da nossa engrenagem, se ela coincidir com os da correia, a gente pode utilizar essa engrenagem junto à correia para transmitir essa energia numa distância muito maior. A grande vantagem do uso das correias dentadas junto aí com as engrenagens é a redução do escorregamento na transmissão do movimento, ou seja, a redução nas perdas, certo? Então, você vai perder menos torque, menos força, menos RPM, certo? Tudo que o seu motor vai transmitir, você vai ter uma perda muito menor quando nós estamos utilizando, em vez de utilizar as polias e correias, só quando nós estamos utilizando as correias dentadas e as engrenagens, certo? Então, dependendo da aplicação, se a aplicação necessita muito que a transmissão de potência seja constante e seja mais próxima possível daquela que o motor oferece, nós utilizamos as engrenagens e as correias dentadas, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de correias dentadas para vocês darem uma olhada como que elas funcionam. E depois aqui nós temos também 2 vídeos aqui do funcionamento, certo? O segundo vídeo é de um funcionamento aí de uma correia dentada e uma caixa aqui de engrenagens muito conhecidas, que é a bicicleta, certo? Então, até dentro do nosso dia a dia nós temos a presença das engrenagens aí da transmissão de potência, certo? Por que que a roda da frente, não sei se vocês se perguntaram, mas por que que a roda da frente, a engrenagem da roda da frente, ela é maior do que a traseira? Justamente porque nós temos aí a transmissão aí de potência de forma reduzida. Nós, na verdade, temos uma redução aí. Então, aqui na nossa primeira engrenagem, na nossa engrenagem motora, nós teremos um RPM menor
consequentemente, nós teremos um torque maior, certo? Então, quanto maior o torque aqui... Opa! Quanto maior o torque da nossa correia movida, vai aumentar também a velocidade aqui, certo? Desculpa, torque não, desculpa, pessoal. Como nós estamos trabalhando aqui com a redução, como a nossa engrenagem movida ela é menor, então a velocidade da nossa correia, da nossa engrenagem motora, ela vai ser sempre menor do que a velocidade da nossa engrenagem aí movida, certo? Então precisaremos de menos velocidade dentro da nossa engrenagem motora para criar uma velocidade maior na nossa engrenagem movida, certo? Então tá aqui nossos exemplos, certo? E depois nós temos aí as guias dentadas. As guias dentadas, elas são aí barras de perfil retangular de material rígido com dentes nas suas laterais. Elas são conhecidas também como cremalheiras e são mais utilizadas aí dentro dos acionamentos lineares porque ela possui movimento linear. Ela tem a possibilidade de transformar um movimento angular, um movimento rotacional, em um movimento linear. Elas são muito utilizadas dentro de sistemas automatizados, como portões e trilhos de movimentação. A velocidade de deslocamento dessa guia, assim como a força que ela vai ter, está diretamente relacionada à velocidade angular da engrenagem e o torque que está sendo aplicado a ela, certo? Aqui nós temos um exemplo dessa cremalheira, certo? Dessa engrenagem aqui, dessa guia dentada, onde ela está sendo usada por um portão. Quem nunca abriu um portão, aqui dentro nós temos o motor e uma engrenagem, certo? Esse motor ele vai produzir uma movimentação circular ou movimentação rotatória. E quando ela movimentar essa engrenagem, ela também vai movimentar a nossa cremalheira para frente ou para trás, permitindo aí a abertura e fechamento do portão. Beleza, pessoal? Aqui nós temos dois exemplos também de cremalheiras funcionando, certo? Aqui o primeiro é de um trilho. Geralmente aí nós temos dentro desse trilho aí algo que é fixado ou às engrenagens ou ao próprio trilho. E na segunda, um exemplo aqui como se fosse o portão. Então aqui do lado nós temos o motor ligado a essa engrenagem aqui circular, onde vai fazer a movimentação de abertura ou fechamento do portão, certo? Depois nós temos os parafusos de acionamento ou rosca sem fim, que é utilizado para fazer o içamento de carga ou a translação entre essa carga e o ajuste de posição. O movimento de acionamento dela é rotatório e transforma esse tipo de movimento rotatório num movimento linear também em direção axial ao eixo, ou seja, em direção perpendicular, em direção idêntica ao eixo dela, certo? Esse tipo de parafuso de acionamento ou rosca sem fim, ele é mais utilizado por ter uma maior precisão dentro do posicionamento da peça quando comparamos com o uso da engrenagem comum. Por isso, ele é amplamente utilizado dentro da robótica, quando nós precisamos ter a precisão do posicionamento. Vocês vão ver esse tipo de acionamento muito dentro das impressoras. Para que a gente possa fazer a movimentação do cabeçote de tinta, nós temos aqui uma rosca sem fim, certo? Então essa rosca aqui, ela vai parecer um parafuso gigante. E aqui nós teremos também uma engrenagem ligada a elas, um motor que vai fazer a movimentação, certo? Então nós temos aqui preso a cabeça de impressão da nossa impressora, uma rosca, e dependendo da movimentação aqui do sentido horário ou anti-horário,
vai trazer a nossa cabeça de impressão da impressora para a direita ou para a esquerda, para que ela possa imprimir nos cantos do papel, certo? Aqui nós temos uma representação, aqui nós temos o movimento da porca. Geralmente essa porca é acoplada àquilo que nós queremos fazer a movimentação, e o parafuso é fixo, então o parafuso ele sempre vai ficar girando ou no sentido horário ou no anti-horário, para que ele possa fazer a movimentação da rosca aqui, da porca, quero dizer, que está presa, na verdade, aonde que nós queremos realizar a movimentação, certo? Então, aqui, como no desenho, nós temos o motor aqui conectado a esse parafuso, que vai permitir que a gente desloque ele ou para a esquerda ou para a direita, ou para cima e para baixo, certo? Fazendo aí um elemento de mais precisão, certo? E o último elemento que veremos na aula de hoje é o camis. O camis é uma engrenagem muito diferente de todas as outras. Ela vai possuir uma roda ou um eixo giratório ressaltado, e ela é projetada para transmitir um movimento do tipo alternado ou variável a um outro mecanismo. Então, ela não vai transmitir um movimento contínuo, ela vai transmitir esse movimento de tempos em tempos. O contorno modificado desse tipo de peça serve para que seu movimento rotativo cause um novo movimento, agora em linha reta também. Existem diferentes tipos de camis, alguns com apenas um acionamento, ou seja, uma lombada, e outros com mais de um acionamento, ou seja, múltiplas lombadas, certo? E aqui nós temos 3 desenhos de camis diferentes, certo? Então, o nosso cami, essa parte aqui de baixo é a engrenagem, certo? Como vocês podem ver, ela vai ter uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado. E ela vai ter essa lombada, certo? A lombada aqui é essa parte ressaltada nela. No caso aqui do nosso primeiro desenho, nós temos uma lombada. No segundo desenho, nós temos diversas lombadas aqui para realizar acionamentos em diferentes distâncias, certo? E cada vez que o nosso eixo girar, ele vai passar aqui em cima e realizar o movimento linear aqui em cada um dos eixos, certo? E no nosso terceiro exemplo aqui, nós temos eles sendo utilizados dentro de um motor de combustão, certo? O motor de combustão que nós utilizamos dentro do nosso carro, as engrenagens aí internas dos pistões, elas são alimentadas também por uma engrenagem do tipo de um camis, certo? Então aqui, ó, vocês podem ver, dependendo aí a hora que a lombada passa pelo rodízio, você vai ter aí que ele vai realizar um movimento linear, certo? E é um movimento linear com ajuste de tempo, certo? Aqui no nosso segundo exemplo, dependendo aí da lombada que for utilizada, nós teremos uma troca aí na altura da movimentação. E no último exemplo, os camis aqui em cima aqui, e também eles estão na parte de baixo do motor, dentro do eixo do motor mesmo, eles são utilizados para fazer a movimentação alternada dos pistões, para que 2 pistões subam e 2 pistões desçam, certo? Então, pessoal, beleza? Essa daqui foi a aula de hoje, foi um conteúdo um pouco mais rápido aí para vocês, certo? Peço para que todos acessem o EAD. Quem ainda não fez, tem pessoal que não fez a primeira prova, eu peço para que vocês façam a primeira prova, beleza? Para eu poder lançar a nota de vocês. E a todos aí eu estendo o convite para que vocês vão até a escola nas quartas-feiras para estar vendo aí o conteúdo prático, o conteúdo aí do projeto prático, para a gente estar se alinhando com os projetos, tá terminando os projetos. Na quarta-feira passada tivemos vários grupos que foram lá, alguns aí já conseguiram até terminar o trabalho dentro da nossa aula. Eu queria agradecer a presença de todo mundo dentro dessa aula, então eu convido todos vocês a estarem aí indo à escola na quarta-feira, certo? Eu estarei lá das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, beleza?
Muito obrigado por tudo, pessoal, e até mais.